Danilo auxilia muito ele também com documentação, porque Danilo é o nosso mestre das planilhas e eu acho que ele, sei lá, foi uma pessoa que pelo menos pra mim influenciou muito nisso de tipo a gente ter certos padrões de documentação das coisas do projeto. Tanto é que tipo pra fazer o modo roguelike eu fiz a documentação de design do modo roguelike completamente filando o estilo das tabelas que o Danilo fazia, tá ligado? E aí, por exemplo, tipo, as coisas de gameplay, tipo, de game feel da Tomoe, foi muito, tipo, Leona com as animações, que já vinham muito com, tipo, uma noção boa de, tipo, como é que é pra ser o time das coisas, etc. Porque, na verdade, geralmente eu implementava primeiro as coisas com Art placeholder. arte placeholder, e aí Leona vinha com a arte, mas às vezes, tipo, ou Leona já adaptava e adequava a como era o game feel que eu tava fazendo, ou Leona trazia uma coisa de tipo, ó, eu acho que a animação só vai funcionar se esse ataque aqui tiver pelo menos um wind-up. Tipo, às vezes eu acho que tinha umas coisas assim, de tipo, o ataque básico do King Strike. Não tinha um wind-up, eu acho, antes, ou se tinha era bem pouquinho. Aí ela botou, e aí a gente ia testando e adaptando essas coisas, assim, sabe? E que nem, assim, tipo... É um trabalho que Leona fez um trabalho que ela tá assinando ali como diretora de arte, etc. Mas, tipo, ela fez um trabalho ali de game design também, né? Sim, Game sim. design, Definitivamente. Pode crer. Especialmente no character controller Sim, e umas coisas de inimigo. muito massa mesmo. Ou, tipo, e esse inimigo que tu tá lutando, inclusive, é o que é o mais legal, o processo todo de design da gente. Porque ele passou por muitas iterações, assim, da gente em conjunto. Legal. Tipo, eu fiz uns GIFs, eu posso ver se eu encontro, inclusive, mas eu fiz uns... Não, depois, deixa pra lá. Mas eu fiz uns GIFs, porque pra eu achar isso aqui vai ser um inferno. Uns GIFs... usando os sprites, assim, umas bolas, eu fazia tipo um frame bem ceboso, assim, do boneco, e aí ele dando uma porrada, esse ataque, porque na verdade, a primeira versão que a gente fez desse inimigo na verdade, uma versão que você só encontra mais lá pra frente, que é ele com outra arma. Ao invés dele estar com esse tacape, ele tem uma bola de ferro com corrente. Ah, sim. E aí a gente. Aí eu tinha montado tipo uns 3 ataquezinhos assim para fazer o design. Tipo um ataque que ele girava andando na sua direção, um ataque que justamente na minha visão inicial era ele girar com a bola. Mas eu acho que teve um back and forth legal assim com Leona de tipo o que funcionava pra animar ele com a bola, porque, tipo, esse outro boneco, ele tem realmente, tipo, a bola que fica presa com a corrente e, tipo, é meio que um negócio dinâmico, assim. Ah, sim, E sim. aí acabou que... E aí acabou que mudou pra essa versão que é, tipo, ele girando com a arma ao redor dele mesmo, sabe? Saquei. Ao invés de ter um projétil flutuante. Mas aí tem uma versão do projétil flutuante que era só com ele parado, porque a animação dele andar girando com o projétil flutuante não dava muito certo. E aí, só que no fim das contas, quando tava no final do projeto, que Leona já tinha entendido melhor os detalhes dessa animação, ela achou um jeito, e aí tem um inimigo lá no late game, que ele gira com a bola andando. E aí, enfim. Muito massa. É legal ver Foi. essas coisinhas também, tipo, tem um personagem que a gente fez, que a gente queria no começo do jogo, mas aí a gente passou mó tempão pra arrumar ele, e aí tipo, tem uma versão mais simples dele que é no começo do jogo, e depois tem a versão que a gente realmente queria no final do jogo, porque foi quando deu tempo de botar. Tipo, eu acho que isso é muito massa. E assim, eu acho que tem essa coisa de tipo, você olha o conteúdo no jogo de uma ordem de complexidade ali, né? Aham. Mas essa definitivamente não é a ordem cronológica das quais os personagens são feitos. Pois, E, sim. po- e, tipo, eu acho que a maioria dos inimigos, o processo eu fiz um design do moveset dele. Geralmente era tipo, eu e Danilo, a gente se juntava numa tarde lá em casa e ficava fazendo. Especialmente quando a gente já tava com a noção boa, assim, dos
dos detalhes das implementações, assim, e quais eram os tipos de ataque que tinha. Mas era, tipo, a gente se juntava e fazia a documentação de todos os ataques do inimigo. Mas aí, tipo, aí eu montava esse primeiro inimigo e claramente ele era difícil. Aí existia o processo de, tipo, de deixar o inimigo minimalista. De, tipo, Sim, o quanto a gente pode... tipo, era tanto um processo de, tipo, balanceamento, mas disso, de, tipo, de o quão pouco precisa ter nesse personagem e ele ainda fazer sentido, sabe? Sim. Porque tem muito, tipo, tem muito inimigo com moveset super simples no jogo. Os mais pra frente vão ficando mais assim, mas, tipo, geralmente o difícil do jogo é a combinação dos movesets. E é, tipo, aquela coisa de, tipo, o time de um é um pouquinho diferente do outro. Aí se você não tá prestando atenção nisso, você leva umas porradas. Sim. Então, tem esse vício de game design que é muito comum e normal, que é a questão de a pessoa... Quando você tá desenvolvendo um jogo, né, você é meio que o pro player, mais pro player que existe na face da terra daquele jogo, porque você que tá fazendo ele, né? Sim. E aí existe Sim. essa tendência de você, quando vai desenvolver conteúdo novo, acabar puxando essa referência de você saber tudo que tem no jogo. Então você já acabar querendo colocar o que você já sabe, uma coisa mais late game, assim, sendo que você nem percebe que é late game porque você tá só fazendo o jogo. Uhum. E assim, o bom é que isso aí tem um antídoto muito simples. É playtest. Exatamente. Eu acho que não tem experiência mais que faz você vestir a sandalinha da humildade do que um playtest, especialmente quando o seu jogo tá difícil. E a gente tem tido gente- essa experiência muito forte com o Lunar, assim. Né? E eu imagino que, tipo, o Lunar, por ser um negócio de... E que eu acho que o Bloodlust tem um pouco disso também, de, tipo, sei lá, Souls-like é um gênero de nicho, né? Sim. E, sei lá, corrida com ritmo parece ser o nicho do nicho, O né? nicho do nicho, E aí, eu imagino que isso intensifica ainda mais o negócio de você ser pro player, porque, tipo assim, se você tá fazendo um jogo disso, é porque você gosta. Sim, E definitivamente. aí, tipo, justamente, eu não sei enfim, e aí você vai ser uma pessoa que vai ter esse gosto específico de um negócio de nicho, que aí às vezes um player que não seja tão imerso nesse gênero vai ter uma camada a mais ok, isso é difícil pra mim. Sim, não, tem as linguagens, cada gênero tem as suas próprias linguagens que a gente, quando tá criando algo focado naquele gênero específico, a gente acaba se apropriando dessa linguagem, por exemplo, Souls-likes e jogo pesado em parry, como o Bloodless, né? Tipo, tem as linguagens de tipo, tem os tells dos ataques dos inimigos, e você tem que esperar o tempo certo, e você tem que entender qual é o momento da animação do seu personagem que funciona para o parry, qual é o momento que você tá vulnerável. Tudo isso faz parte dessa linguagem, mas que quem não tem costume com esse tipo de gênero não vai ter essa bagagem. E aí a gente fica naquelas de tipo, se a gente ensinar demais quem já tá acostumado com essa bagagem, vai ficar meio... que jogo tedioso, demora pra ensinar as coisas, demora pra fazer as coisas e tal. Mas se você não fizer também, aí quem nunca viu, quem nunca jogou algo daquele tipo, vai ficar tipo, o que o jogo espera de mim? Não, com certeza. Eu acho que, tipo, você tem que tomar muito cuidado, especialmente quando você vai contra também qualquer coisa dessa bagagem. Porque, tipo, eu sinto que teve algumas coisas, assim, uma dificuldade que a gente teve, que eu pensei muito quando tava falando isso agora, é de que, tipo, o parry no Bloodless, ele é ao mesmo tempo tradicional e um pouquinho diferente. Tipo, porque na verdade eu acho que tem alguns tipos de parry, né? E o negócio eu vejo muito gente tentando dar o parry do Bloodless acertando o inimigo e não a arma. Sabe? E tipo, como funciona no Bloodless é que o hitbox é o da arma. Se você dá um dash num hitbox de arma que tá branco, você dá parry. É assim que funciona, tá ligado? É bem simples. Inclusive não tem nada de tipo uma janela de um momento do coisa. É meio que bem generoso com isso. Só que aí, tipo, a gente via muito player tentando acertar o inimigo e não a arma. Sim. E
eu não lembro se isso foi Leona ou Danilo que propôs, que foi tipo, quando você dá o dash no inimigo e não na arma, ele dá um empurrão em você, tá ligado? Sim, sim. Que a ideia é comunicar isso, de tipo, não é assim que é pra fazer isso. Sim, sim, sim. É, a gente tava aqui, a Nath tava jogando agora há pouco, ela passou por isso, de dar o parry no inimigo em vez da arma e ele dá um empurrãozinho, assim, achei isso muito massa. É. Dá um salve aí pra quem justamente- tá chegando, V de Violência chegou diretamente da feirinha da Igrejinha da Pampulha, oferecendo pastel pra gente e gritando Driftmo. Eita, bom Fica aí o demais. registro. Caraca. Ainda sobre esse assunto da dificuldade, uma dúvida que eu sempre tenho na hora que a gente apresenta o jogo é porque até o momento a gente só fez playtests de curta duração, né? Levando um evento ou chamando pessoas pro nosso canal. Então a gente ainda não acompanhou uma pessoa jogando assim por tipo, vários dias. Então, Uhum. as pessoas têm muita Uhum. dificuldade, eu fico muito nessa dúvida, tipo, tá, a pessoa tá tendo muita dificuldade agora, mas será que ela, se ela se permitisse ter esse tempo com o jogo, ela não ia se acostumando mais? E eu sempre fico com medo da gente tentar, tipo, deixar o jogo muito amigável nas primeiras horas, sendo que se a gente deixasse a pessoa ter esse, sei lá, esse período maior pro jogo, ela ia conseguir aprender ainda. Tipo, Uhum. necessariamente o jogo tá muito difícil, né? Tipo, a pessoa só precisaria, tipo, algumas horas, assim, pra se acostumar. É, também tem essa questão, né, de que o aprendizado no cérebro humano tem aquele rolê de que quando a gente dorme e o que a gente aprendeu solidifica e a Ah, gente total. Oxe, puxa quem- de um jeito diferente, né? Quem nunca teve que dormir pra poder derrotar o chefão de um Souls-like? Esses dias mesmo a Nath tava tendo problema, ela tá jogando um jogo que chama Big Hops, que é um platformerzinho de um sapinho. Muito fofo esse jogo. E aí teve um dia que ela tava fazendo uma fase especial, assim, que é tipo umas fases mais complexas, cheia de firula, assim, testar mesmo o skill da pessoa. E aí ela tava tentando e nada. Aí beleza, né? Quando foi no outro dia, ela foi sentar pra jogar, ela até falou, tá, você me ajuda a tentar passar dessa parte, que eu não tô conseguindo. Aí eu falei, deixa eu ver essa parte aí. Aí ela foi, a primeira tentativa dela do dia, ela foi lá e passou de primeira. Aí ela olhou pra minha cara e mas falou, é eu acho isso, que eu pô. precisava só ter dormido mesmo. É literalmente o cérebro humano agindo aí. Sonhou com o sapinho pulando. É, Eu tive sim. essa exata mesma experiência com o Silksong. O final boss do Silksong foi exatamente isso. Eu tentei 20 vezes, dormi, no outro dia tentei 2 vezes, 3 vezes e ganhei. É bem assim. E tipo, eu acho isso muito recompensador, sabe? Tipo, é difícil testar isso no playtest, É. mas... Agora, Diga. não, agora isso é uma coisa difícil de, tipo, justamente. É uma coisa que você tem que estar em paz com o fato de que você vai perder alguns jogadores com isso, sabe? Ah, não, sim. sei lá. Agradar todo mundo é coisa que a gente deixa pra quem quer ser escroto, dominar o mundo com bilhões de dólares, né? Exato. E, tipo, eu acho que a gente tem esses dois feedbacks irmãos nos reviews do Bloodless, que são, tipo, uma pessoa dizendo o jogo não é só difícil, ele é injusto. E aí outra pessoa dizendo o jogo pareceu injusto, e aí eu parei e analisei os inimigos, e aí eu consegui derrotar eles. Tá Aham. ligado? Então eu acho que é uma coisa que você tem que fazer as pazes com, se você faz esse tipo de jogo. Sim, sim. E eu acho que é uma coisa. É até engraçado, porque Danilo tava comentando ontem que quem veio hoje aqui, eu e Leona, a gente é a configuração Dark Souls da equipe. Porque nas duas referências principais da gente, né, que são tipo Zelda e Souls-likes, em relação a tipo como a gente construiu as mecânicas do Bloodless, que é tipo misturar a exploração de um Zelda. A gente faz aquela coisa bem tipo no meio do jogo aí tem uma parte que fala você pode ir pra tal lugar ou tal lugar, tá ligado? Aham. Aquela coisa bem Zelda assim, de tipo, faça uma dessas duas dungeons, basicamente, né? Sim. E aí o outro lado é o Dark Souls. E tipo, Leona na verdade, o rolê que eu sempre percebo muito é que Leona é a jogadora mais habilidosa da Point and Chip. Há controvérsias, há controvérsias. Quais não são as sei. controvérsias, Leona? Que eu tô ligado que você é tryhard.
Eu acho que é porque pegaram um recorte muito específico dos jogos. Tipo assim, a galera me bota pra testar o Bloodless. Ok, o Bloodless eu acho que é um gênero que eu tenho mais familiaridade aí. Uhum. Mas eu fui jogar League of Legends com o Tonho e eu queria desistir de tudo. Mas Absolutamente tudo. isso foi Deus que te protegeu. Leona, você tem que ter orgulho de ser ruim em LoL, pô. Não é vergonha. Eu acho que pior que é. E assim, eu acho que eu percebo muito essa experiência com Leona, que é tipo, eu e Leona temos um gosto parecido pra esses jogos, com a diferença que ela é boa, tá ligado? Tipo Qual é? assim, eu nunca me esqueço de eu falando sobre Risk of Rain 2 contigo, Leona. Nossa, Tipo, foi. caramba, vai ficando muito difícil quando vai tal coisa. Ela, não, porque eu zerei ele aqui no Monsum com tantas voltas, não sei o quê. Caralho. Mas aí, de novo, eu tinha muitas horas de Risk of Rain 1. O que eu tive que sofrer, eu Ah, eu sofri também no Atlas. tinha. Eu também tinha. Não me ajudou. O negócio é que é ser tryhard, entendeu? Ó, eu Mano vou ter que Pereira aceitar, entrou na live aqui e tá falando o seguinte, ó. Bloodless melhor que LoL, confirmado. Eu acho. Eu concordo, hein? Eu acho que... Olha, como uma pessoa que tá 1 ano limpa do LoL, eu tenho que concordar. LoLzeiros anônimos. 100%, velho. E eu tô com tanto medo porque eles já confirmaram que vai ter, tipo... Eles vão atualizar a engine gráfica, vai ter mudanças grandes esse ano. Eu não posso cair nesse golpe. Não, eu não caia no golpe, posso não. cair nesse golpe. Não caia no golpe, não. Aí... Mas é isso. E eu acho legal isso justamente de Leona ter essas referências parecidas, porque a gente na Point and Chip, a gente é muito uma conjunção de referências diferentes. A gente definitivamente não é uma equipe onde todo mundo gosta exatamente dos mesmos tipos de jogo. A gente parou pra pensar e a única coisa que todo mundo realmente tem como seus jogos favoritos na Point and Chip é Pokémon. Qualquer outro jogo tem pelo menos uma pessoa que não gosta, sabe? Cadê? Quando que a Bloodless vai fazer como é que é? Quando que a Point and Chip vai fazer A Point and Chip. Um Pokémon-like? Um Pokémon a pergunta like, não é. é se, a pergunta é quando. Então, porque tem... virou moda agora, né? Tem um Pokémon like que é o... Olha aí, ó, Nath morreu. Tem um Pokémon like que é eu tava tentando lembrar o nome do jogo, é o... Palworld. E aí agora tem o outro, né? Que é o Definitivamente cópia não do vai ser muito Palworld. nessa vibe. Eu acho que, ó, vamos lá. Falando um pouquinho sobre os Pokémon likes, eu acho que os que me parecem mais interessantes, o Cassette Beast parece muito massa. Aham. Eu não gosto tanto desses que botam survival, sabe? Tipo o Palworld. Tirando outras controvérsias e o design feio dos bonecos, o Palworld realmente não me agrada tanto, sabe? Porque pra tua pira é mais justamente- os monstrinhos, não é tipo a simulaçãozinha, né? E eu gosto, na verdade, eu gosto muito da estratégia do Pokémon. Eu sinto que, inclusive, a galera pega tantas coisas de Pokémon e não pega algumas das coisas que eu acho mais legais, que é, tipo, a mecânica core de, tipo, turno simultâneo, assim, quer dizer, turno em ordem, mas com escolha simultânea, sabe? Você, tipo, e eu gosto muito também da mecânica de, tipo, RPG meio tag team. De, tipo, Sim. você pode ficar trocando quem tá, tipo, na party. Isso, então, tipo, eu lembro que, véi, antes do Bloodless ser uma ideia, eu acho que eu já apresentei um PowerPoint pra Danilo, parte dessa galera, dizendo o que eu acho de errado com as mecânicas de Pokémon e como é que eu faria um Pokémon-like indie hoje em dia. Ô, eu vou falar que eu também tenho as minhas, viu? Eu tenho os meus, como é que fala? Minha opinião sobre Pokémon like, assim. Eu tenho vontade de um dia fazer um joguinho com elementos de Pokémon like. Ó, V de Violência está falando, qualquer coisa é melhor que LoL. Prefiro jogar Overwatch Definitivamente. e isso diz muito sobre LoL. É verdade. Joga em Pokémon GO. Esse jogo em Pokémon GO, eu acho que foi agora a gente falando de Pokémon, né? Inclusive, não sei se vocês viram que a Niantic tá vendendo dados das fotos que a galera tira de Pokémon GO pra poder alimentar robô
coisa de exército, vendendo pra coisa de exército, né? Também. Mas tem Bizarro. os robôs de entrega, né? De delivery. Ah, caramba. Você não tem mais o chuquinho? Doideira. A nossa distopia. Mas é isso, eu acho que não. Quanto mais o tempo passar, mais inevitável vai ficar da gente ter que lidar com o fato de que o mundo agora é um grande surveillance state Sim. baseado em venda e compra de dados. E tipo, estamos no cyberpunk e a gente nem percebeu, tá ligado? Estamos no cyberpunk, só que é só o punk. Cadê o cyber, tá ligado? Exatamente. Cadê meus implantes? É o cyberpunk sem um senso estético. Sem a estética. Nath tá tomando um pau. Pô, mas essa luta aí, ela... Essa luta é um dos primeiros grandes testes, assim, do jogo. Era o último... Não, é um dos últimos combates que tinha na versão que a gente levou no evento, né? Uhum. Basicamente é uma boss fight isso aí, né? Basicamente. Nossa, e era... Pô, tinha pessoas dando a vida nessa luta, pô. Sim, e eu lembro que quando a gente levou pra eventos, a gente colocou uma mecânica. Inclusive, pronto, uma coisa que eu acho muito bom. Sempre que você tiver seu jogo testando com um ambiente mais assim, de boas, com a demo, essas coisas assim, eu acho muito bom colocar mecânica de ajuda pra se a pessoa tá se lascando. Uhum. E o que a gente tinha no Bloodless, que era uma mecânica que era legal, mas tinha um pouco daquele efeito humilhante, que era assim, toda vez que você morria 3 vezes, você ganhava 1 de vida máxima. E aí, eu lembro da gente no Big Festival, quando chamava assim, né? Que agora é Gamescom Latam. No Big Festival tinha uma galera que, tipo, tava com a barra de HP quase saindo da tela já. Nas últimas vezes, o que, por um lado, era, tipo, engraçado, e por outro, eu acho que era muito legal pelo fato de, tipo, essa pessoa tá morrendo e tá querendo continuar a jogar, sabe? Sim. Porque eu acho que esse é a coisa mais valiosa de um jogo tipo esse, né? É do tipo, é um jogo onde a frustração é pra ser parte da experiência, então a frustração tem que ser uma parte legal da experiência. Se o jogo for que nem LoL, que só é legal quando você tá ganhando, tá ligado?